Bom, gente, eu estou aqui começando mais um podcast. Estou começando aqui com a Simone Fraga, arquiteta, que ela é especialista em steel frame aqui. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Obrigada, Simone, por estar aqui. Você quer falar um pouquinho do seu trabalho? Claro, obrigada, Andressa, pelo convite, né? Obrigada, Vaico. E a gente trabalha já há bastante tempo com o steel frame, na verdade foi uma escolha do escritório, né? Hoje nós somos a Nesta Espaços Extraordinários, a gente tem uma marca de construção sustentável e nós optamos por trabalhar com o sistema Light Steel Frame pela questão principalmente da sustentabilidade. E hoje a gente tem no nosso escopo de trabalho uma entrega bem completa. Então, a gente inicia no projeto, com a parte de projetos de arquitetura, projeto de interiores, e a gente faz desde a gestão da obra à entrega das chaves. Então, a gente tem todos os profissionais necessários para fazer uma entrega super completa de obra, e a gente se especializou também, tanto eu quanto a minha sócia, em construções sustentáveis, e hoje a gente está atuando também com um processo de desenho através do BIM, são modelos mais realistas, trabalhando já no desenho a questão do modelo de construção. E hoje eu tenho uma especialização também em gestão e coordenação de projetos em BIM. É um processo complexo e cheio de etapas precisa de muito conhecimento, muito profissionalismo para montar um escopo de obra, organizar, projetar e executar. Então a gente teria muito mais coisa com certeza para falar. Sim, não, e é legal que, querendo ou não, você falou que você vai desde o começo do projeto até a entrega das chaves, né? Isso eu acho que para o cliente deve ser uma coisa ótima, né? Não tem basicamente com o que se preocupar. Ele vai ter sempre alguém que vai trazer a solução para eles. E essa questão sustentável também, que tem tudo a ver com a Vaico na questão o PVC reciclável, a gente pensando tudo, é uma conexão boa, né? Vamos falar um pouco mais sobre steel frame, que eu acho que a gente pode focar nesse assunto. O steel frame você vai montar a casa primeiro para depois colocar as paredes cimentícias, né? Tem o wood frame também. Você consegue explicar um pouquinho a diferença na construção do wood frame para o steel frame? Na verdade, assim, muita gente chama de estilo, né? Ah, o estilo steel frame, o estilo wood frame. Não é um estilo, né? Estilo é o minimalismo, é o contemporâneo, é a arquitetura americana. Isso é estilo. O wood frame e o steel frame são sistemas construtivos, onde no lugar do tijolo, ou do bloco de concreto, ou do próprio concreto armado, a gente usa estruturas leves de aço ou de madeira. Eles são muito similares em lógica, assim, em montagem, porque a gente tem numa parede muitos montantes verticais, né, muitas estruturas, que depois de montadas em cima do projeto arquitetônico que foi desenvolvido anteriormente, né, isso tudo é personalizado para aquele projeto. Depois de montada essa estrutura, esse esqueleto, né, que é um esqueleto que parece ter muito mais estrutura do que uma casa de alvenaria, porque ele tem muita repetição de módulos, né, ele depois é emplacado com placas de gesso, de cimento, de madeira, de EPS, de diversos materiais. Então, a gente costuma dizer que tem um revestimento interno e um revestimento externo. O revestimento externo, ele é mais comum aqui no Brasil, ele normalmente é formado por placas de OSB ou de plywood, que é um compensado de madeira, uma chapa de madeira. Sobre ela vai uma membrana, que vai evitar que a umidade entre, mas vai permitir que o vapor saia. E a gente vai ter depois por cima desta membrana, que não necessariamente é uma membrana de tecido, como a gente vê em muitas obras, né? Membranas coloridas que parecem um tecidinho, um TNT. A gente já tem hoje membranas que são líquidas, que são aplicadas como se fossem tintas, né? Depois desta camada, aí vai a última camada, que é de acabamento, que no Brasil é bem comum o uso da placa cimentícia. A gente já tem várias casas aqui que usam o EPS, que é um tipo de isopor, né, um isolante, e sobre ele vai uma tela e uma argamassa, ele fica muito parecido com uma casa de alvenaria rebocada. A própria placa cimentícia, hoje a gente dá um acabamento liso nela, ela também parece alvenaria.
E depois disso tem alguns materiais especiais, que a gente pode usar qualquer material. Então, a gente, sobre uma placa cimentícia, a gente pode aplicar porcelanato, pedra, o que a gente quiser, né, de revestimento colado com argamassa. E a gente tem ainda os sidings, que são aquelas reguinhas de madeira alongadas que o americano usa muito, que já tem vários materiais disponíveis desse tipo no Brasil. E além disso, pode ser usado qualquer outro revestimento. Então, uma casa de wood frame ou steel frame, ela pode ser revestida em madeira natural também. Então, eu posso ter qualquer estilo arquitetônico numa casa de steel ou de wood frame, porque é um tipo de estrutura. Uma vez adaptado ao projeto, à estrutura, eu posso usar qualquer tipo de acabamento ou revestimento. Então, a casa pode ter a cara que o cliente quiser. Tu trabalha mais com steel frame ou tu faz wood frame também? Olha, a gente não teve a oportunidade de fazer o wood frame ainda, mas a gente trabalha. A gente diz que a gente trabalha com obra seca, assim, o que tiver disponível de recurso no mercado, a gente tem tanto parceiros, fornecedores, engenharia e condições técnicas de fazer. A gente trabalha hoje mais com o steel, porque na obra a logística é algo muito importante. Então a gente precisa pensar em distâncias, fretes, cargas. E o aço hoje ele se tornou mais usual no Brasil em relação à madeira, que apesar de agora estar vindo forte também, ele teve alguns desafios com logística aqui para a gente, por ser um material mais pesado. Então, assim, dependendo do que a gente precisa gastar em frete, guindastes, carga, descarga, ele se tornava um pouco mais caro. Só que hoje o aço subiu muito. Então, assim, o wood está vindo com muito mais força, porque ele começou a se tornar mais em conta do que o aço. E apesar de ter esses desafios de logística maiores, por ser um material mais pesado, porque o aço é realmente muito leve, em comparação, inclusive, com a madeira, e ele começou a crescer no mercado nos últimos 2 anos em função desses aumentos de custo de aço, mas em termos de qualidade, são dois sistemas que a gente estudou muito no escritório, a gente buscou muita informação e a gente não consegue dizer assim, um é melhor que o outro. Os dois sistemas são igualmente bons, mas por sustentabilidade, normalmente o melhor é aquele que está mais perto do cliente, é o que tem que viajar menos quilômetros em carga para chegar até o cliente. Então, isso é sustentabilidade também. E outra coisa que eu queria perguntar, além da questão da sustentabilidade, quais são as vantagens de uma construção steel frame ou wood frame, em geral? Em geral, as pessoas falam muito, isso a gente costuma dizer que é aquela conversa, o burburinho de mercado sempre fala muito em rapidez. A gente sabe que ela é uma obra mais rápida, a gente acredita nisso, mas a gente não acredita numa celeridade que seja mágica, não é uma obra que faz, como dizem por aí, em 3 meses. Em 3 meses é possível montar uma estrutura, é possível emplacar uma estrutura, mas não é possível entregar uma obra. Então, assim, na nossa visão, a rapidez não é a maior vantagem, ela é uma das vantagens de ser uma obra mais rápida, mas a vantagem principal, as vantagens principais do sistema, elas estão muito ligadas a conforto, conforto térmico, conforto acústico, a casa realmente ser uma casa seca, não ter mais umidade no inverno, não ter aquela condensação nas paredes, nos pisos, nos vidros. A gente aqui mora numa região muito fria, né? O sul do Brasil tem esses desafios com até, na verdade, com grande variação de temperatura, né? A gente chega a ter variação de, mesmo no inverno, num período mais frio de 12, 17 graus num único dia. No verão, então, nem se fala, né? Porque a gente costuma dizer que aqui a gente tem que ter casas e roupas para -2 a 40 graus. Então, assim, é um gradiente térmico muito grande. E aí, tanto para verão quanto para inverno, quanto mais isolada a casa for, mais confortável ela é. E não porque ela se esquente sozinha ou se esfrie sozinha. A gente costuma dizer que a casa também não é mágica, né? Mas eu tendo um sistema de calefação ou de aquecimento ou uma lareira para o inverno e um ar-condicionado para o verão, esses sistemas funcionam com muito mais facilidade. Eles aquecem e esfriam a casa de forma muito mais rápida e gastando muito menos energia. Então, assim, eu tenho, além do conforto térmico e acústico, eu tenho uma eficiência energética, que é gastar menos para climatizar a casa. E nisso, sem dúvida, o nosso parceiro virou a Vaico,
por conta do isolamento das janelas, porque eu tenho uma grande perda pelos vãos de luz. Se eu tenho um vidro simples, por exemplo, aqui no sul, esse vidro vai condensar também. Por mais que a minha parede tenha isolamento, o vidro vai molhar, porque ele sofre choque térmico, tá quente dentro, tá frio lá fora. O meu ar ou a minha lareira estão a 1000 no inverno, o vidro vai condensar por dentro e vai escorrer água. Então, assim, o vidro duplo resolve isso 100%. Que ele funcione como ele deveria, eu não posso ter uma janela com isolamento ruim. Então, a folha tem que vedar bem, ela tem que estar bem vedada na instalação. E isso tudo foi nos levando a encontrar aí parceiros que nos atendam nos outros sistemas, tanto de esquadrias quanto calefação, revestimentos, né? A própria parte de climatização e sistemas, todos eles têm que ser condizentes com o sistema de isolamento da casa, senão não tem sentido a gente investir um monte numa parede, né, para colocar isolamento, para montar aí uma parede que seja super eficiente e depois colocar a janelinha, aquela que não tem nem caixilho, né, só o vidrinho lá, o blindex, que usa bastante aí em Santa Catarina. A tua curiosidade com o steel frame, né? Como que começou essa curiosidade com esse tipo de sistema construtivo? Bom, na verdade, assim, todo mundo conhece Irmãos à Obra, né? Hoje em dia todo mundo conhece Irmãos à Obra. Eu assisti um programa que se chamava Extreme Makeover Home Edition, que seria uma reforma total de uma casa. Já existia esse conceito do Extreme Makeover com pessoas, que fazia aquela 10 anos mais jovem, sabe? Lá por 2002, 2003, começaram a fazer isso com casas. Tinha um programa nos Estados Unidos. Eu tenho até hoje os episódios, eu tenho 2 episódios guardados em vídeo, porque foram a nossa inspiração. E era o wood frame na época. Chegava, desmontava todo o revestimento da casa, reformava a casa inteira. Em algumas situações, montava uma casa inteira em uma semana, bem coisa de americano, né? Que a casa ela é um kit, ela vem pronta, né? Não tem personalização. Chega lá no canteiro, faz um radieiro e monta em cima. E eu comecei a pesquisar, e eu e a minha sócia começamos a ir olhar, a gente começou a entender que era um sistema melhor. Em 2010, a gente começou a buscar aqui no Brasil e nós encontramos já uma empresa fazendo. Na época, né, a gente costuma brincar que isso era mato, né? Não existia fornecedor de nada, não existia indústria para fazer. E essa empresa, que aliás ainda é nossa inspiração até hoje, a gente não chegou a fazer obras de wood frame com eles, mas assim, eles cresceram muito no Brasil, ela se chama Tec Verde. Essa empresa continua, segue até hoje. Na época, eles criaram o conceito desse tipo de construção a seco no mercado. Eles conseguiram fazer uma divulgação e buscar parceiros para introduzir o sistema no Brasil. E a gente se surpreendeu quando descobriu que tinha aqui, porque a gente já conhecia lá de fora, já tinha visto obras fora do país, e aí descobriu que tinha aqui. Só que, na época, a gente tentou muito vender uma obra aqui. Tentou muito convencer um cliente a fazer, vários clientes. Só que como ninguém conhecia, o pessoal tinha medo. E ficava mais caro. Ainda hoje é um pouco mais caro do que uma obra de alvenaria. A gente costuma brincar com isso, porque as pessoas acham que uma obra com materiais super tecnológicos, de mais alto nível, né, de qualidade, secos, com toda uma tecnologia, um conhecimento por trás, vão ficar mais baratos do que a nossa alvenaria de tijolo assentado, que é feita há 500 anos, né? Não tem como, né? O material realmente é muito melhor, ele tem um custo-benefício, ele tem a eficiência energética que cria aí vantagens ao longo do tempo em economia de energia, de água, uma série de coisas. Então, assim, ele é um sistema mais caro, sempre foi. Então, ninguém se convencia a fazer. E aí, em 2013, quando eu fui construir a minha casa, onde eu estou agora, falando contigo, a gente começou a pesquisar e a gente encontrou uma empresa que fazia o steel aqui em Porto Alegre. Essa empresa, a Tec Verde, era Curitiba, então tinha desafios também com logística, com distância, né? Equipe para montar, que na época só tinha deles lá, tinha que trazer para cá, então hospedagem, uma série de coisas. E essa empresa de Porto Alegre também estava começando, já não tinha muito tempo, hoje ela já tem 10 anos de mercado, né? E a gente foi lá, fomos eu e a minha sócia conversar e as portas foram abertas para nós, a gente sentou na mesa com o pessoal da engenharia e naquele ano
naquela obra que seria a primeira do escritório, a gente decidiu que nós íamos trabalhar com isso, e a gente mudou todo o nosso foco da empresa, inclusive o nosso marketing, a nossa marca, tudo, para dizer para o mercado, nós fazemos isso, e fomos fazer a primeira obra. Então, a gente foi na coragem, assim, a gente fez a primeira com a ajuda deles e com a ajuda do que tinha na época, e eu fui a cobaia. Que massa. E para sua primeira obra, que foi a sua casa, foi assim, foi um desafio ou tu já tinha, que querendo ou não, passaram bastantes anos de pesquisa? Você já tinha conhecimento total na época ou foi descobrindo as coisinhas na hora da construção aí, da primeira obra, assim, total? Algumas coisas a gente foi descobrindo, assim, mas eu confesso que foi mais tranquilo do que eu imaginava. A gente teve muito suporte, assim, os fornecedores todos muito sérios, e tanto que a gente não parou nunca mais, né? A nossa obra aqui virou meio que atração, assim, o pessoal vinha do bairro conhecer, o pessoal passava na frente de carro, parava. A gente recebeu muita visita de estudante de arquitetura, estudante de engenharia. A casa foi meio showroom, assim, então, é óbvio que a gente cometeu alguns errinhos e algumas coisas que hoje a gente já não comete mais, porque não conhecia, né, totalmente o sistema, mas de lá para cá a gente veio evoluindo muito, mas a nossa casa ainda está muito bacana, comparado com muitas casas de alvenaria que a gente executou ao longo da nossa carreira antes de começar a trabalhar com estilo. Então, assim, a gente continua vendo vantagem, mesmo na primeira, com, né, os erros que a gente cometeu, que não foram erros graves, tanto que a casa está aqui, está de pé, está bonita. E a gente aprendeu muito, mas ainda a gente vê, porque por mais que eu tivesse feito, e a gente fez muitas obras antes disso, por mais que eu tivesse feito muitas obras de alvenaria, até então eu não tinha tido nenhuma obra que não tivesse algum problema, por exemplo, com trinca, fissura, que os materiais convencionais têm, e todo mundo acha super natural, né? Ter uma trinca, uma fissura, uma rachadura, algo que tu tem que reparar ao longo dos anos por conta de patologia mesmo, de construção, que a nossa casa não tem. A gente pintou ela final do ano passado, pela primeira vez, depois de quase 7 anos, e ela tá super nova, com cara de nova, porque a gente não tem a umidade. Então, assim, eu não tenho aquela mancha de mofo em forro, em parede, que é super natural e todo mundo aceita super bem nas obras de alvenaria convencionais. Aqui a gente que é do sul, a gente paga um pouco com umidade, né? Não tem como. Todo mundo. Não, e eu penso para uma primeira obra, para uma coisa totalmente nova, assim, querendo ou não, né? Hoje já não é tão uma coisa tão nova a ser falada, mas para a época que vocês construíram é totalmente novo, né? Então, foi um desafio, né? Com certeza, assim. E é incrível ver que mesmo assim vocês foram a fundo e conseguiram hoje ter esse nome no Steel Frame, assim, que é muito legal, assim, é de admirar mesmo. A gente persistiu e a gente segue aprendendo todo dia, Andressa, porque assim, ó, sempre tem algo novo para aprender. Cada obra é uma obra, cada obra tem os seus desafios, cada cliente tem as suas demandas, a própria estética da arquitetura, né? Quando o cliente quer vãos maiores ou ele quer algum detalhe diferente, a gente ainda tem que estudar muito, ainda tem que pesquisar, a gente tem que ser sempre muito responsável com o que a gente propõe, então a gente continua se apoiando muito na engenharia, nos parceiros, para sempre que a gente propõe uma solução, olhar o projeto antes de ir para o canteiro planejar. Então, assim, a gente também, ao longo dos 2 últimos anos, a gente investiu muito em conhecimento sobre gestão de obra e sobre detalhamento de projetos, especificação de materiais, para a gente continuar evoluindo. O nosso lema é sempre que a próxima obra seja melhor do que a anterior, né? E que tudo que a gente possa aprender, a gente consiga aprender e aplicar para que cada cliente receba sempre o melhor da gente. Então, isso é bem importante para nós. Hoje, gestão, como os materiais evoluíram, já tem fornecedor no mercado, hoje tem mais equipes para montar. A nossa preocupação hoje é que as pessoas estejam bem treinadas para usar o sistema e que a gente tenha cada vez mais gestão e conhecimento sobre obra, porque toda obra é um desafio, né? Cada obra tem os seus desafios. O terreno muda, a topografia muda, cada obra então tem muitos desafios
diferentes e a gente tem que sempre se preparar para cada obra de forma diferente. Então, assim, sempre ser muito focadas e para cada cliente começa do zero de novo, a gente tem que começar o planejamento, né? Cada casa tem itens e detalhes personalizados que a gente tem que levar em consideração e cada obra é única e exclusiva e planejada para aquele cliente. Então, para nós hoje, o desafio é sempre continuar atualizadas e focadas para entregar cada obra de um jeito especial, assim, para cada cliente. E para nós é bem importante, a gente fala muito em fornecedores e em parceiros. Nós somos no escritório de arquitetas e estagiárias. E a nossa rede de empresa é muito maior do que isso, porque a gente tem o fornecedor de mão de obra, a gente tem os fornecedores de materiais, o fornecedor de esquadrias, a gente tem muita gente na nossa rede, a gente se apoia muito tecnicamente em cada um para sempre propor a melhor solução para cada obra. Então, assim, hoje a nossa empresa é muito maior do que 5 pessoas, e a gente acaba, né, às vezes até esquecendo um pouco isso. Ah, é um escritório pequeno. Somos um escritório pequeno, mas ao mesmo tempo a gente é uma empresa grande, porque a gente tem muita gente trabalhando com a gente em cada obra. Pelas obras que eu acompanhei, dá para ver que vocês fazem obras incríveis e eu acho que só tem a crescer cada vez mais. Eu acho que a gente deixa aberto também, se quiser fazer algum momento, tirar dúvidas, que o pessoal mande perguntas, porque hoje a gente já trabalha tanto tempo com o sistema que para nós é tudo muito natural. Então, assim, às vezes tem perguntas, o pessoal, né, tem às vezes perguntas muito simples, a gente, quando visita uma obra, que a gente até se impressiona, assim, a gente, nossa, né? As pessoas ainda têm dúvidas de coisas muito básicas do sistema, né? Como é que funciona para ter uma churrasqueira, como é que funciona para ter uma lareira, e para a gente é super natural, porque a gente já faz isso há muito tempo. Então, é legal explicar que tudo que pode ter numa casa de alvenaria pode ter numa casa de steel frame, tem técnicas específicas para usar cada material, para fazer isolamentos, principalmente pela questão de calor, umidade, né? Para a gente ter uma churrasqueira, para ter uma lareira, ou mesmo uma área úmida com spa, box, banheiro, essas coisas todas tem materiais específicos. Muitos deles são os mesmos que a gente usa na casa convencional de alvenaria, só que a aplicação deles tem muita técnica por trás, então eu acho que é bem importante comentar que tudo que dá para fazer numa obra de alvenaria dá para fazer steel wood frame, e que o mais importante é que isso seja pensado no projeto, porque tudo que é pensado e resolvido no projeto é possível de executar, então não tem restrições, assim, e se o pessoal quiser fazer, mandar perguntas, fazer um tira dúvidas, a gente pode conversar de novo só para responder as perguntas do pessoal e tirar todas as dúvidas sobre os sistemas. Eu acho ótimo. Fica o convite aí, quem tiver dúvida, comenta, pode mandar e-mail ali que a gente vai estar respondendo no próximo podcast. Obrigada, viu? Obrigada, Andressa. Vamos encerrar por aqui esse podcast, então. Muito obrigada por esse bate-papo incrível. Eu espero que a gente fale muito mais ainda sobre. E é isso. Obrigada pelo convite e que a gente está à disposição aí, se tiverem dúvidas, podem nos mandar também nas redes sociais, para nos achar em qualquer uma das redes, é @vivanesta, e qualquer coisa a gente está lá para responder todas as perguntas.